hoje nós estamos aqui no nosso papo de casal e vamos começar, né? O nosso tema de hoje é quando o amor acaba. A gente, na verdade, quando a gente se encontra, né, uma pessoa para amar, né? E Vale stickers quando uma pessoa para amar. E aí o que acontece? A gente, naquele momento de paixão, a gente fica num mix de emoções aqui dentro, borbulhando, e aí a gente quer estar o tempo todo junto, quer fazer tudo junto, quer falar o tempo inteiro. E, bom, existe uma magia no ar, né? A gente sabe que, né, se a gente fosse falar em termos neurocientíficos, existe um turbilhão de neurotransmissores, hormônios e etc, que está aqui fazendo a gente ficar naquele êxtase de estar em contato com a pessoa amada. Isso é muito importante, né? Até porque se você não está em contato com a pessoa amada, aquela pessoa que você deseja viver, né, por longos tempos, principalmente para nós cristãos, que entendemos um relacionamento amoroso como um relacionamento para a vida, né? O namoro como sendo um treinamento para o casamento. Então, quando a gente ter esse tipo de busca pela intimidade, pelo contato, é muito bom. O problema é que esses hormôniozinhos, né, esses neurotransmissorzinhos, essas emoçõezinhas e tudo maisinhos aí que vem inundando a gente, às vezes deixa a gente cegueta. Às vezes a gente cegueta. E por dois motivos. Primeiro, porque pode nos fazer não perceber coisas que eram indicativos óbvios, que aquela pessoa não era uma pessoa bacana para se ter ao lado de uma vida, ao seu lado pela vida inteira. E segundo, porque pode nos enganar achando que isso é o que é o amor de verdade. E aí achar que a vida inteira vai ser sempre assim, né? Com borboletinhas no estômago. As pessoas falando, borboletas no estômago, sinos badalando, emoções à flor da pele. O pé levanta quando beija. O pé levanta quando beija, até levantou, viu? E nem beijou, pra você ver como é que tá o nível do relacionamento, né? Porque você quer um beijinho, amor? Beijinho sempre bom. É carência. Então, tá vendo? É carência não, é desejo. Então, e aí o que acontece? Muitas pessoas entram num relacionamento, permanecem se relacionando com uma pessoa por um longo tempo, e depois chega uma hora que chega a rotina. Normalmente isso acontece quando as pessoas casam, né? E casou, aí vem toda a vida de rotina, né? Casa, aí vem casamento, vem trabalho, aí você antes que tinha que se desdobrar para estar com a pessoa amada, já não precisa, porque tá ali. E aí você tá ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo dia vendo a mesma pessoa, né? E para algumas pessoas essa repetição gera monotonia, né? E ainda vem pandemia. Né? Então, além da monotonia, que para algumas pessoas é ruim, também tem a habituação. Porque antes no namoro, você tinha aquela coisa do que era diferente, a distância. Era realmente essa coisa do se desdobrar, porque vocês tinham que se encontrar e não tinha como ficar muito tempo juntos. Então isso tudo cria uma certa tensão gostosa, que gera aquele prazer, né, de você se empenhar para estar junto. Mas e quando estar junto vira hábito? E quando estar junto vira rotina, vira rotineiro? E quando estar junto vira comum, né? E esse é que é o grande risco que o casamento traz para muitos relacionamentos. E eu digo, quando eu falo relacionamento, eu estou falando o estar junto mesmo, né? O hábito contínuo, na verdade, quando eu falo o risco que o casamento traz, na verdade o risco da rotina, não é o casamento em si, é a rotina, né? Porque a gente pode estar num casamento, pode estar convivendo com a pessoa todos os dias, e pode fazer de todos esses dias diferentes. Como diria a Rita, fazer da vida uma aventura.
Ai, ai. E aí, é isso que pode acontecer. Olha quem entrou aí, a Ju também está online. Seja bem-vinda, Ju. Então, e aí o que acontece? Quando a gente começa a perceber que a rotina se instalou e a gente não tem mais aquelas surpresas do dia a dia, não tem mais aquela distância que aquece o relacionamento para gerar saudade, né, e vontade de estar junto e tal, coisa, não sei o quê. Né? Entendeu o que eu falei, né? Tal e coisa, não sei o quê. Então, quando acontece isso, muitas pessoas falam que o amor acabou. O amor acabou. Porque eu não tenho mais prazer em estar junto. O amor acabou porque eu já não tenho mais as borboletinhas no meu estômago. O amor acabou porque eu já não ouço mais sinos badalar, ou como a Rita disse, os pés levantando quando beijo. O amor acabou porque tá tão rotineiro que ela não sente mais o acelerar do coração, ao ouvir a voz do amado ou da amada. E fica tudo muito comum, tudo muito habitual. E aí a gente tende a achar que o amor acabou, quando na verdade só acabou como é que eu posso dizer? A emoção, né? Acabou aquela emoção da surpresa, do momento, a emoção da novidade, né? Das dificuldades que impedem de estar juntos, do desafio, né? de estar com a pessoa amada. Acabou, na verdade, o que acabou de verdade mesmo, foi o empenho. Não acabou o amor. Acho que acabou foi o empenho, né? Talvez acabou essa coisa de estar se desdobrando mesmo, né? Esse comprometimento em se relacionar e fazer o relacionamento todo dia ter algo novo, algo diferente. Realmente aquela ideia da renovação de votos, né? Que eu acho que o ideal seria que fosse diário. Né? Então, e a gente pensa, como vai renovar o amor todos os dias? Uhum. Né? Exatamente. Morando junto, acordando junto, às vezes almoçando junto. Né? Dentro de pandemia o tempo inteiro junto. Ou se trabalham em casa como a gente, né? Aí é o tempo inteiro, todo o tempo, a vida inteira junto. É uma mistureba. Cuida você dos filhos agora fico eu, agora tu trabalha, agora eu. Uhum. É complicado. E a gente precisa achar como vai alimentar esse amor. Né? Porque o nosso bispo fala sobre cartão de crédito, né? Todo cartão de crédito você precisa botar lá, pagar a conta no final do mês. Né? Ou então bota o crédito lá e depois você vai sacar. Né? É a cada dia. A gente precisa alimentar a emoção. Né? A gente vai fazer 7 anos de casar, né, amor? Dia 25, tá chegando. E durante esses 7 anos a gente já viveu muitas emoções, né? Muitas estações, né? Com emprego, sem emprego, com dinheiro, sem dinheiro, com filhos, sem filhos, com aluguel, sem aluguel, mas o que? Muitas coisas. Muitas coisas. Com viagem, sem viagem. E é um desafio. Na verdade é um desafio. Porque, por exemplo, a gente está passando por um momento bem difícil, né? Essa questão da pandemia, um momento financeiro também, né? Porque nós sempre não, né? A partir de uma boa parte nós nos tornamos autônomos, né? Oi, Ellen, boa tarde. E aí com a pandemia, né, a gente teve uma queda bem grande de recurso financeiro, né? Sim. Então a gente teve que se desdobrar, né? Se reinventar. Várias vezes. E fazer testes, indo fazendo testes. Então assim, como eu falei, é um desafio. Sim. E se a gente não assumir esse desafio e honrar a aliança, aí literalmente o amor acaba. Acaba, e será que acaba? Né? Na verdade eu tenho minhas dúvidas também.
Eu tenho minhas dúvidas porque, assim, quando é amor de verdade, não acaba. Eu acho que ele se transforma, a pessoa permite que ele se transforme em outra coisa, né? Ou então permite que outras coisas abafem o amor, né? Porque eu lembro de casos que a gente alguns até que a gente atendeu e teve contato mais próximo, de pessoas que se queixavam de que o amor acabou, mas só quando você ia olhar de perto, não, a pessoa continuava amando o outro. Só que era tanta arranhão, era tanta dor, era tanto peso, era tanto uma vida de rotina mecanizada que acabava, assim, era mecânico, a rotina era mecânica e aí esfriava aquela alegria do se relacionar. E além de ser mecânica, a rotina também, como é que eu posso dizer? A rotina acabava por sufocar com os compromissos financeiros e compromissos de atendimento. E aí, filhos e às vezes a rotina de casa, de lazer. Que quando você está separado, né, quando você está só casal de namorado, cada um vivendo na sua casa, você não tem você não compartilha tanto assim, você compartilha pouco, né? Então você está cada um para um lado, as obrigações normalmente nem aparecem tanto no namoro, né? Você vai ver, às vezes compartilha uma coisa de uma conversa, como é que foi no trabalho, isso e aquilo, mas no geral cada um resolve a sua vida nas dificuldades separado e depois vem só para os momentos de lazer, eu acho que essa é a maior dificuldade no relacionamento, é a gente deixar para trás, vou usar esse termo, deixar para trás a vida de solteiro, a mente de solteiro. A mente de solteiro. Porque a vida de solteiro a gente até deixa, né? Não, agora eu sou casado, eu respeito, eu amo e tal. Mas a mentalidade de casado, a mentalidade a gente acaba trazendo sempre pontos muito específicos. Exatamente. Né? Até de se comunicar, por exemplo, o que vai fazer durante o dia. Né? É difícil, eu tenho dificuldade de fazer com ele e ele tem dificuldade de fazer comigo. Às vezes a gente já levanta pensando no que vai fazer, mas a gente não avisou o outro o que... Apareceu uma mensagem ali e me distrai. A gente levanta pensando que vai fazer, mas não avisou o outro. E aí, assim, o outro acorda e fala assim, cadê você? Onde é que você foi? Tô aqui, tô fazendo não sei o que, tá, mas por que você não me avisou? Eu pensei que eu ia levantar, ia fazer isso, isso, aquilo, mas e agora? Como é que eu vou fazer se você está fazendo isso? Né? Então, assim, deixar essa mentalidade de solteiro para trás é um exercício é um dos maiores desafios, né? É um exercício diário. A mentalidade da solteirice. Sim. E tem gente, olha que incrível, tem gente que deixa os comportamentos de solteiro para trás, porque assume que é um compromisso, assume que está casado, então se esforça de maneira descomunal para fazer o que precisa ser feito como um casal, né? Como parte de um casal, né? Como marido, como esposa. Só que olha que incrível, ele faz tudo, ele ou ela faz tudo o que precisa fazer como parte de um casal, né? De uma relação de um casamento, né? Marido ou esposa, só que continua desejando viver como vivia antes, quando era solteiro. Então fica, seja verbalizando, seja aqui na cabeça, o tempo inteiro reclamando. Não, porque se não fosse, se ele não tivesse aqui, eu estaria fazendo isso. Porque se não fosse eu ter que fazer isso, isso, isso e isso dentro do relacionamento, eu estava fazendo isso. Não, porque eu queria estar indo para não sei para onde. Não, porque eu queria na minha vida assim. Não, porque eu queria na minha vida assada. Não, porque esse negócio de ficar dando satisfação. Não, porque não sei o que. Não, porque não sei o que lá. Não. E fico o tempo inteiro pensando em como seria bom se o outro não estivesse ali. Olha que maluquice, gente. Que maluquice. Você entra num relacionamento, estabelece uma aliança para viver pelo resto da vida. Para nós cristãos é pro resto da vida, pelo menos a gente deseja que seja. A gente até falou sobre isso, né? A Bíblia recomenda que seja pro resto da vida e a gente vai lutar por isso, mas a gente sabe que tem situações que é insustentável, né? Mas o pior não é esse, o pior é eu estar querendo entrar com a mentalidade para a vida inteira, mas o tempo inteiro ficar pensando, e se ele não tivesse aqui, seria tão melhor, né? Gente, né? Então era melhor não ter entrado, né?
Porque se eu estou buscando para a vida inteira, estou fazendo tudo que eu preciso fazer para que seja para a vida inteira, mas eu estou pensando o tempo inteiro que era melhor ele ou ela não estar aqui, porque senão eu estaria muito melhor, né, e fazendo as coisas que eu quero, tem alguma coisa que não está legal, né? Tem alguma coisa ruim que não está legal nessa história. É muita doideira. É muita doideira. Porque eu venho falando muito com as mulheres, né, em questão da metanoia, né, a mudança de mente. E Deus tem falado muito isso comigo com relação à mudança de mente. E é engraçado perceber isso no relacionamento, no casamento. Se a gente não tiver a metanoia de que nós somos casados, a gente vai arrastar muita coisa e a gente vai viver se lamentando por muita coisa. Ou vai perder a alegria, né, daquela novidade, daquela relação, daquele amor, daquele carinho. A gente perde, porque a gente fica sempre lá pensando, poxa, cara, agora não tem mais liberdade, agora tudo eu tenho que dar satisfação, agora eu tenho que falar, eu tenho que ficar ligando para dizer onde eu estou. Até questão financeira, né? Não tem um financeiro junto, é cada um por si. E num casamento, gente, eu sei que tem casais que se dão muito bem financeiramente, cada um cuidando do seu. Mas num casamento, isso não é legal. Querendo ou não, traz um desconforto pros dois. Só que abafa, né, com a tampa da panela, porque tá dando certo. Vamos lá que tá dando certo. Só que na realidade vão surgindo pontinhos, porque quando a tampa tá na panela, né, e começa a dar pressão, a borbulhar a água lá, a ferver, vai escapando aqueles arzinhos, né, em alguns pontinhos da panela. Em alguns pontinhos vai aparecendo uma insatisfação aqui, poxa, uma insatisfação ali, uma desconfiança aqui, uma desconfiança ali. E isso eu estou falando da vida financeira, mas é em todas as áreas da vida, da vida do relacionamento, né? Se eu, por exemplo, me vem à mente aqui agora uma pessoa que está habituada na solteirice, olhar as mulheres, seja o homem olhar as mulheres ou as mulheres olharem o homem, que vai para o casamento e continua olhando e admirando a mulher, o homem admirando as mulheres e admirar não é nem acho que não é nem o maior problema. O problema é que tem os que ficam desejando, né? Tem uns que até se imaginam, né? Nem se imaginar, se perde admirando. Que pra mim já chegou do nível do desejar. A gente tinha um antigo líder, inclusive a Ellen não pegou não, acho que a Ellen não pegou não como líder, a Juliana pegou, que foi o presbítero Alexandre, né? Na época era só líder dos jovens. Ele falava uma coisa com certa frequência e isso ficou na minha memória, que é assim, aquela coisa do o homem olhar e cobiçar a mulher, e aí vale para a mulher também, já pecou no seu coração. Ele dizia o seguinte: você está andando na rua, você bateu o olho numa pessoa, né, do sexo oposto, você até pode olhar, né, admirar, falar que pessoa bonita, né, que mulher bonita, que homem bonito, é uma coisa. Agora, se você olhar de novo, né, ou então se reter no olhar, aí você já está indo pro pecado, né, o caminho do matadouro, né. Esse é o problema. Ela não peguei não, não pegou não. E aí é isso, a gente vai tampando a panela lá com os detalhes que precisam ser vistos e a gente vai deixando, e às vezes chega ao ponto de estourar, né? A panela voa e quebra tudo, né? A panela tampa, né? A tampa da panela. As minhas ilustrações são ótimas, meu amor. Mas é verdade, isso foi que veio, mas em que outra questão no seu casamento, no seu relacionamento, que você anda tapando aí a sua panela e deixando esses arzinhos escapar sem resolver esse problema, né? A comunicação dentro do casamento, ela é fundamental. E se o casal não está conseguindo fazer isso, precisa buscar ajuda o mais rápido possível, para não deixar problemas pequenininhos se tornarem enormes e não conseguir resolver mais. Eu costumo dizer que, para quem já viu aquele filme dos Gremlins,
Os problemas são assim. No início é só um bichinho bonitinho que tá ali e a gente... é um bichinho, né? A gente sabe que dá problema, mas podia até matar ou jogar fora, alguma coisa assim. Ah não, deixa ali, até que cai água, né? Aí aquele bicho fica monstruoso, destruindo tudo. Então o problema se resolve quando ele está pequeno. Acaba com o bicho quando está pequeno, porque se você não resolver ele quando está pequeno, ele vai te engolir. Quando você menos esperar. Uma hora vai. Seja cedo ou seja tarde, porque às vezes ela está com 10 anos, 11, 20 anos de casado e está surgindo esse problema que foi lá, começou lá atrás, né? Mas procura ajuda, seja de um profissional, seja do pastor, seja de um líder, seja de alguém de confiança, mas precisa buscar ajuda antes que ele cresça ou antes que a tampa da panela voe, porque são esses detalhes que fazem o amor acabar, né? Vamos falar assim. São esses detalhes, porque a gente vai abafando e uma hora estoura, né? E essa metanoia, essa mudança de mente, ela precisa acontecer e a gente se esforçar para que ela aconteça, porque a metanoia, nenhuma metanoia acontece sem esforço, a não ser que Deus faça um milagre, aí tudo bem, mas fora isso, nenhuma metanoia acontece sem esforço, porque metanoia é você entender, compreender e praticar. Sim. Metanoia, na verdade, Deus não opera metanoia em ninguém de maneira involuntária. A pessoa precisa... biblicamente fala isso, a gente tem que apresentar a nossa mente, a nossa vida, assim, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e depois ele diz que é pra gente renovar a nossa mente, né? Então, transformados pela renovação do vosso entendimento. Ele diz, a gente tem que ir na direção dessa mudança, né? Porque se a gente não for na direção dessa mudança, não vai rolar o processo. Deus, ele ajuda. A palavra de Deus diz que ele opera tanto querer quanto efetuar. Então ele está operando, mas ele nos coloca como colaboradores do processo. Então é importante que a gente realmente esteja engajado no processo da metanoia, senão não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque se Deus fosse fazer tudo sozinho, para que ele ia precisar que a gente tivesse fé? Para que ele ia precisar da gente? Se fosse para Deus fazer tudo sozinho, era melhor ele não ter dado livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha. Era melhor ele ter criado homens e mulheres, Adão e Eva, sem possibilidade de escolha, porque aí ia ser sempre certinho, sempre do jeito que ele quer, sempre fazendo a vontade dele. Era melhor, né? Para que Deus ia dar liberdade de escolha se ele ia tirar agora? A gente entrega voluntariamente. E isso vale para tudo, inclusive para essa coisa de mudar a mentalidade, de uma mentalidade solteira para uma mentalidade de casado. Sim. E aí teve uma pergunta ali. E quando o esposo ou a esposa não quer ajuda, não quer mudar? Difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. E nessa situação tem que acontecer muitas conversas. Muitas. E... conversas abertas, de preferência com acompanhamento de alguém para intermediar a conversa. Alguém que saiba do que está fazendo, né? Um profissional ou algo parecido. Né? Ou, de preferência um profissional, mas se não for um profissional, pelo menos alguém experiente, um pastor, né? Um líder. Né? Um pastor, um líder, olha quem chegou aqui, tá todo suado esse menino. Nosso parceirinho de live. Pensaram que a gente ia ficar sem live, uma live sem filhos? E precisa se chegar ao consenso. Eu sei que isso é muito difícil, tá? Porque muitos homens, principalmente porque é a maioria, né? Tem muito mais dificuldade de procurar ajuda do que a mulher. Né? Então, acha que vai resolver sozinho, acha que não tem problema, acha que está tudo bem, que uma hora vai aprender a lidar com isso, que vai resolver. E não é assim as coisas. E insistir, é necessário insistir. Olha, não está dando, a gente não está conseguindo, eu só consigo ver solução pra gente
a gente procurando ajuda, procurando... Tem horas que tem que fazer o checkmate, tem que dar o checkmate. Porque mudança, eu sempre repito essa frase, mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, a pessoa tem que abrir a porta para a mudança chegar. Não adianta ela querer a mudança se ela não quiser mudar. Então, ela tem que fazer alguma coisa por onde, né? E aí, o que acontece? Se a pessoa não quer, a outra parte tem que fazer o quê? Tem que continuar fazendo a sua parte, né? Como cristãos, a Bíblia mesmo já disse, o marido ou a esposa, né, tem um cônjuge que não crê no Senhor, que você persevere sendo bom cristão, persevere sendo uma boa cristã, fazendo cumprir-se na sua vida a vontade do Senhor, e quem sabe, né, se Jesus pode operar sim o milagre da salvação na vida daquela pessoa e haver a conversão. Mas todo o seu esforço, todo o seu empenho não vai fazer o menor sentido e não vai surtir o menor efeito se o outro não quiser. Então, declarar realmente com a boca, né, a palavra de fé de que o Deus é poderoso para mudar e para gerar mudança sobre o cônjuge, mas sabendo que Deus ele vai agir a partir do momento que a pessoa se dispuser a essa mudança, né, e aceitar o chamado. E aí, enquanto isso, você vai fazendo isso, você ter conversas e mais conversas, de preferência conversas intermediadas. Se a pessoa falar que não vai, que não quer, e aí pode chegar a um ponto que você dá um checkmate. Ó, você não vai mudar, então a gente só consegue permanecer junto, dependendo do nível que chegar, a gente precisa que você faça alguma coisa, você queira mudança, porque como é que a gente vai continuar junto se você não quer mudar, se você não quer realmente permanecer junto? E sabe qual é um erro das mulheres que as mulheres cometem que dificultam essa questão do homem aceitar, né, a ajuda? É sempre falar no momento em que está brigando. Não adianta, isso não vai funcionar. É você esperar um momento que esteja tudo bem, tudo tranquilo e falar, olha meu amor, a gente precisa conversar sobre isso. E fala o seu ponto, seja o mais sucinta possível e específico ao mesmo tempo. E fala, nós precisamos buscar ajuda. Nós não estamos conseguindo sozinhos. É isso aí. E uma das maiores questões que impedem os homens de aceitarem ajuda é por conta disso, da mulher sempre falar quando está em momento de discussão, em momento de tensões, né? Sim. E o inverso, né? A gente fala, sim, ela está falando da mulher porque é comum, né? Os casos que chegam a ela assim. Mas ninguém, assim, momento de discussão, momento de DR, não é momento de você entrar com questões delicadas, tentar resolver o problema, porque a maioria das vezes não vai resolver. Então, ainda mais dependendo do temperamento, se for um temperamento mais explosivo, alguma coisa assim, você tem que dar tempo, sai do meio, deixa cada um esfriar a cabeça e depois vem. Então, o meu marido, a minha esposa não consegue, não está querendo ouvir. Aí eu vou querer dar uma solução, colocando, ainda mais pensando em colocar terceiros na história, no meio da confusão, não vai funcionar. Você tem que agir com inteligência. Deus nos deu inteligência para usar. Então usa a inteligência e fala na hora certa. Fala na hora certa para quê? Para que haja a mudança. Para que o outro ouça, pelo menos. Ouça, pondere, considere aquilo. Entendeu? Então realmente é um processo. Tem mais uma colocação ali. A Ju falou, e nós como cristãos temos que não somos... Eita, eu não estou conseguindo ler. E nós, como cristãos, temos que não somos o Espírito Santo. Temos que entender que não somos o Espírito Santo para convencer o outro. Acho que devemos conversar sim, mas orar a Deus para que o cônjuge comece a enxergar onde está errando. Sim, exatamente. Oração é todo dia. É o que eu falei até ainda há pouco, é a visão de fé. Você declara... com a visão, declara a sua visão de fé que Deus vai fazer e confia
que Deus tem o poder para mudar. Enquanto isso, você faz a sua parte. A sua parte também. Porque a gente não pode jogar na conta de Deus as coisas e não fazer a nossa parte. É isso aí. Né? Se a gente, a mulher, eu costumo também dizer que a mulher ela precisa buscar sabedoria, a mulher e o homem. Sim. A palavra de Deus diz que é só pedir que Ele dá. É isso aí. Né? Então a gente precisa buscar essa sabedoria para trazer para o nosso casamento a sabedoria. Às vezes a gente pede a sabedoria para tantas coisas, mas não pede para o casamento, para o relacionamento. Né? Pede sabedoria para o outro, para lidar com outras situações, mas não para o casamento. Sim. Então é isso. Agora acordou o seguinte. Então, essa justamente é a questão. A gente entender que ninguém convence ninguém. A pessoa é que se deixa convencer. E aí, em termos de quando você pensa no Espírito Santo, né, gerando a mudança, operando a mudança, a gente como cristão, a gente tem esse trunfo, vamos dizer assim, esse suporte do Espírito Santo. E aí é justamente chegar, colocar diante de Deus, colocar diante do Senhor e fazer a nossa parte, continuar conversando. A conversa não é um debate de ideias, uma discussão acalorada para provar quem é que está certo. A Rita até falou assim, a gente tem que buscar o consenso e a gente sabe que na verdade nem sempre vai ser possível o consenso, mas o acordo sempre é possível se ambas as partes buscarem de fato a mudança, buscarem a melhoria. Então, pode ser que você não consiga o consenso, mas busque o acordo. E o que é o acordo? Para mim, o acordo é até melhor do que o consenso, porque no acordo você encontra o caminho que é melhor para ambos. E não porque o consenso é quando é bom para os dois, né? E já está bom para os dois. Mas às vezes você não vai conseguir que fique bom para os dois de cara. Às vezes você vai precisar fazer um acordo. É uma negociação para que ambos tomem medidas que aí sim construam juntos um caminho que seja melhor para os dois. Então, o tema da live e quando o amor acaba? A gente está começando a perceber que na verdade o problema não é o amor acabar. O problema é a gente parar de se relacionar de maneira a fazer com que o amor permaneça. Ou que o amor seja alimentado. Obviamente, se você entrou num relacionamento, o ideal é que você honre a aliança. Né? Você vai honrar a aliança, você vai buscar perseverar nessa aliança. Agora, o fato é que existem situações em que fica difícil sustentar a aliança porque o outro não está querendo mais sustentar essa aliança. Então você faz o seu papel, faz a sua parte e vai conduzindo o caminho debaixo de oração. Nós somos cristãos, então é debaixo de oração, é debaixo de auxílio, é buscando o Senhor, de maneira que Deus ele faça verdadeiramente o caminho para nós trilharmos. Né? Isso aí. Então, o amor só acaba porque nós escolhemos isso. Exatamente. E às vezes a gente está pensando no amor assim, a gente pensa que o amor acabou, é o que eu falei no início já da live, eu vou repetir para quem chegou depois. E se você quiser mais detalhes, volta no início da live quando for pro GTV. Né? O amor, a gente acha que o amor acabou e na verdade o que acabou foi só aquelas emoções momentâneas, aquele turbilhão de emoções que aconteciam quando a gente estava sem nenhum compromisso. Só que, independente se a gente está sentindo a emoção ou não, duas coisas. Primeiro, o amor que Deus nos ensina e nos chama a viver, o amor que devemos viver, o ágape, que é o amor que a palavra de Deus diz que Deus é amor, é um amor que não é emoção, é um amor que é decisão, que é compromisso, que é ação. Então esse amor jamais acaba, já diz o texto de 1 Coríntios. E em segundo lugar, existe uma aliança, existe um compromisso que sustenta o amor, que sustenta essa emoção. Se a gente honrar a aliança, a gente vai
encontrar meios para fazer o amor novamente acender. Eu lembro de um vídeo que tem um vídeo de 3 pastores americanos, acho que todos eles são americanos, mas os 3 estão falando inglês pelo menos. E aí eles estão falando, um deles é o John Piper, e aí eles estão falando sobre isso, sobre o casamento, sobre sobre a aliança, sobre o compromisso. E aí um deles fala de um relato de um terceiro, de uma terceira pessoa, que eu não lembro agora quem era, que depois de muitos anos de casado, já idosos, velhinhos, já muito tempo de casado, perguntaram para eles, perguntaram pro marido, na verdade, o que você fez nesse tempo todo de casados? Você já pensou alguma vez em divórcio? Aí ele falou assim, divórcio? Não, divórcio nunca! Homicídio algumas vezes, mas divórcio nunca! Porque ele entendeu a questão do, até que a morte os separe, Então ele falou. Muito intenso. Então assim, ele falou, cara, eu podia pensar até em matar o outro, que aí, até que a morte os separe, mas divórcio jamais. Por quê? Porque aquela condição onde ele vivia, ele honrou muito mais a aliança do que até mesmo as suas próprias vontades. Porque também havia uma possibilidade, A gente vê que tem situações que o marido não quer, ou a esposa não quer, e às vezes ele quer mesmo o caminho oposto, ele quer a separação. E aí a Bíblia até fala, em um determinado texto, como você pode saber se Deus, se com todo o seu esforço você vai conseguir salvar o seu marido. Libera o homem, libera a mulher, fazer o quê? Você não tem muito mais o que fazer. Se ele quer ir embora, você não quer mais o relacionamento. E eu sei que isso é muito perigoso de falar, na verdade. Isso é muito perigoso de falar. Porque, como cristão, eu não apoio a separação. Como pastor, mais ainda. Agora, eu como pastor, como cristão, eu entendo que existem casos e casos. Eu não desisto de ninguém, até o último segundo, até a última oportunidade. Então, por isso, como existem casos e casos, eu prefiro acompanhar cada caso. Quando me é dada essa oportunidade, eu prefiro acompanhar cada caso até as últimas consequências, até as últimas instâncias. E, obviamente, essa brincadeira que essa pessoa fala lá, de homicídio 5, não é pra gente chegar, a gente vai buscar, obviamente, fugir dessa consequência drástica, porque, como eu falei na outra live, às vezes se não houver um distanciamento, e até mesmo um divórcio, pode acabar em homicídio, ou em suicídio, que não é legal. Então, Deus, ele sempre vai estar dando a direção. Então, é buscar a direção de Deus, em Deus. Deus, ele é maior, ele tem a direção para nossas vidas. Então vamos estar em contato com o Senhor, para buscar dele as diretrizes para o nosso viver. E quando o amor acaba, já percebemos então que na verdade pode não ter nem acabado o amor, mas pode ter acabado a vontade de continuar se relacionando. E o que fazer? Porque amor é decisão, então exatamente. ela decidiu não amar mais. Exatamente. Se você decidiu isso, quem vai te fazer mudar? Nem Deus. E acolher a monotonia também. Sim. Acolher o hábito, a rotina. É acolher, porque é necessário a rotina, é necessário o hábito também. Mas se você sente que falta algo, que tal começar por você? Porque às vezes a gente fala, ele já não fala mais palavras que me agradam. Ele já não quer nem mais relação. Ou ela não quer nem mais relação, nem nada. Ele não traz mais flores. Não me leva mais para passear. Não leva mais para sair. Tudo é ele. Ele, eu digo o outro. Seja homem ou seja mulher. Que tal começar com a gente? O que eu posso fazer para melhorar o que eu quero que melhore?
Porque às vezes a gente quer que melhore, mas a gente, primeiro, não faz nada para melhorar essa situação que a gente quer que melhore e também não se comunica com o outro. Para falar com o outro, olha, poxa, amor, você sempre me chamou de princesa, de rainha, de, sei lá, de tchutchuca. Não sei. Que o seu marido, a mulher te chamava aí, ou te chama, né? E tem muitos, né, você não chama, o que está acontecendo, né? É a comunicação dentro de um casamento. Para o amor não acabar, para o amor não se esfriar, é necessária a comunicação. O José apareceu, querendo aparecer na live. E eu lembro a Rita falando isso, eu lembro exatamente da recomendação do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala: aquilo que você quer que os homens ou as pessoas façam para você, faça você primeiro. Então, Jesus está colocando a gente numa posição de proatividade. Você quer ser amado, você quer ter as carícias, você quer ser respeitado, faça isso primeiro. Dê o exemplo. Dê o exemplo. Porque às vezes a gente só quer exigir do outro, né, Josué? Só quer exigir que o outro faça e deixe de fazer, de acontecer. Não é verdade? E a gente mesmo não faz, né? Aqui. São as sementes, né? O que a gente semear, a gente vai colher. Isso aí. A gente está querendo colher fruto maduro sem semear uma sementinha. É complicado, né? Tá querendo burlar a lei da semeadura, não funciona. Então vamos lá, amor. Pontos para encerrar a live. Pontos para encerrar a live. Então, às vezes o amor acaba, essa história de que o amor acabou, na verdade não tem nada a ver com amor. Às vezes é a rotina, é a normalidade, é a vida da mesmice, do comum, que acabou com aquela emoção, né, e a surpresa e tudo mais no momento. E a gente até ama, continua amando, mas mudou, transformou em alguma outra coisa, e por não ter mais essa novidade, a gente acaba dizendo que o amor acabou. E acabou, na verdade, porque na verdade a gente tem esse senso de que acabou, porque simplesmente a gente se acostumou, se acomodou, não buscou continuar alimentando a surpresa, a novidade. Então mudou, o que mudou não foi o amor. E às vezes o que mudou não foi nem o outro, o que mudou foi a nossa forma de se relacionar. E a forma do outro também de se relacionar. Mudou a forma também da gente perceber o outro e de ser percebido, né? Então, primeiro ponto, mude, né? Faça. Se você não está tendo os mesmos resultados que você tinha antes, será que não é porque você não está tendo os mesmos comportamentos que você tinha antes? Nós somos seres mutáveis. Todos a gente está mudando. Mulher, Mulher, então, com os hormônios, vem menopausa, filho, tudo isso são hormônios que mexem muito com a mulher. Exatamente. Muitas mulheres estão tendo problema com tireoide. Tireoide afeta muito o emocional, o corpo físico. Então, às vezes ele fala assim: ah, mas não faz mais isso por mim. Mas será que eu não deixei de fazer algo que me levava o outro a fazer isso por mim? Então, a gente precisa se analisar em primeiro lugar. O que eu mudei que foi para pior? Pior, vou botar entre aspas, né? Porque, na verdade, pode não ter sido para pior no escopo geral, mas está me deixando sem um determinado benefício. Então, qual ajuste eu posso fazer? Como eu posso passar a me relacionar? Ah, o meu relacionamento não está bem. Relacionamento não é uma coisa, relacionamento é um processo. É o processo onde duas ou mais pessoas se relacionam. E um casamento é justamente o ato em que duas pessoas optaram por estar juntos, casados, e estão se relacionando. E como é que você tem se relacionado? Como é que você pode buscar melhorar a forma de se relacionar? E aí é a pergunta para você. Isso é o ponto para o seu lado. Às vezes o relacionamento está ruim, o amor parece que acabou, porque na verdade a gente decidiu não amar mais.
decidiu viver a nossa vida. A gente falou sobre a mentalidade de solteiro, solteirice. A gente está casado, mas quer viver a vida de solteiro. Se você não decidir a cada dia fazer uma metanoia, a cada dia amadurecer, buscar melhorar por si mesmo, pelo outro e pelo casamento, né, pelo Senhor até, né, fazer tudo como para o Senhor, buscar realmente crescer por si, pelo outro e por Deus acima de tudo, pelo relacionamento também, você vai continuar vivendo essa vida de reclamação, de que nada tá bom, que nada tá legal. Então, busque a metanoia, busque realmente assumir a mentalidade de que agora vocês são um, vocês juntos são um, e não as duas pessoas independentes. Um bom exemplo para isso, por exemplo, quando alguém perde um membro do corpo, por exemplo, uma mão, uma perna, um braço, né? Perdeu alguma parte do corpo, que é necessário que uma readaptação, todo o corpo precisa se readaptar. Tanto que as pessoas que perderam, né, esses membros, elas costumam dizer que elas esquecem às vezes que não tem. Por quê? Aqui ainda acha que existe um membro, mas não existe mais, né? Então, por isso que a metanoia é fundamental. E a gente traz pequenos hábitos da vida de solteiro que às vezes atrapalham muito o casamento. Muito. São pequenos hábitos que a gente não deixa desapercebido, né? E não faz essa mudança. E a gente precisa fazer a metanoia para que esses pequenos hábitos não venham atrapalhar a vida do casamento. Exatamente. E aí, uma coisa para nós pensarmos. Se as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos hobbies, os nossos momentos, né, sei lá, para o homem, eu não sou muito fã não, mas muitos homens aí é fã de futebol, né, ou de jogos, isso e aquilo. Se o teu futebol está acima do teu casamento, se o teu jogo está acima do seu casamento, se o seu hábito de sei lá, qualquer um, seu hobby de comprar, suas leituras, suas redes sociais, seu trabalho, seus amigos, amigas, sua família estão acima do seu casamento, reconsidere. Coloque na balança e veja se você está realmente seguindo pelo caminho certo, pelo caminho que vai levar você para o lugar onde Deus planejou. A palavra de Deus ela é bem clara. Quando o homem se junta à sua mulher e a mulher se junta ao seu marido, acabou, é uma só carne. Vivam os dois para o Senhor e o que era individual fica para trás. Pai e mãe fica para trás. Né? Não é que você vai deixar de honrar, mas não é mais prioridade. Todos os demais relacionamentos deixam de ser prioridade. Até os filhos não são prioridade sobre o casamento. Inclusive tem muitos casamentos que acabam justamente por isso. Porque os filhos se tornam a prioridade e não mais o cônjuge. Então, se você tem alguma coisa, exceto a Deus, o Senhor, se Deus é prioridade acima de todos, mas se você tem alguma coisa que está sendo prioridade sobre o seu casamento, reconsidere. Talvez você esteja plantando sementes para colher um futuro não muito agradável ali na frente. E como eu falei da perda de um membro, e isso prova o quanto nós somos adaptáveis, o quanto nós conseguimos readaptar toda uma estrutura, né? Então a gente consegue. Ah, não sei como eu vou fazer isso, eu sempre agi assim, como é que eu vou fazer diferente? Busca a Deus a direção, pede ajuda a alguém, porque às vezes a gente está tão dentro do problema que a gente não consegue pensar em outras soluções e fala, olha, eu sempre agi assim, como é que você agiria? Como é que você... o que você pode me ajudar aí para que eu consiga fazer diferente? Né? A gente precisa pedir ajuda quando a gente não consegue, gente. Como a gente tem dificuldade, às vezes, em pedir ajuda em coisas simples. Sabe? E a palavra de Deus diz que os sábios, a sabedoria está nos muitos conselhos.
né? A gente precisa se aconselhar. Hoje em dia tem uma luta aí dos adolescentes, da juventude, que não pede ajuda aos pais, aos anciãos, né, aos avós, tal, porque eles sabem de tudo. E eu já pensei assim também, meu pai e minha mãe estão ultrapassados, vou pedir ajuda pra quê? Vou pedir ajuda à minha amiga, ao meu amigo, né? Não, busca as pessoas de idade, porque neles tem muita vivência, né? E por mais que eles não saibam te aconselhar, talvez não tenham passado pelo que você passou e não saibam te aconselhar, com certeza eles vão te dar algum conselho que vai te levar a alguém que vai te ajudar nessa questão. É isso aí, com certeza. Então, bom, acho que esses foram os pontos. Né? Então, é isso. E quando o amor acaba? Às vezes o amor não acabou, ou pode ter acabado por decisão. A pergunta que a gente deixa para vocês refletirem é, se você está sentindo, está percebendo, está imaginando que o amor acabou, se ele acabou porque você determinou, decidiu isso, ou porque você plantou sementes erradas e está colhendo isso agora. E a melhor pergunta de todos, o que você vai fazer com isso? Sabendo disso. Sabendo disso, o que você vai fazer com isso? Porque se você ainda espera, né, e busca a continuidade do seu casamento, do seu relacionamento, você ainda tem muitas alternativas. Sim. Muitas alternativas. A questão é, você ainda está disposta a procurar por elas, a ir adiante? Acho que é bom, vou deixar esse povo pensando. Acabar assim. É isso aí. E é isso, não sei quem ainda está ao vivo, se tiver, né, quem está ao vivo aí, se manifeste, né, que Deus abençoe vocês, estamos aqui encerrando mais esse papo de casal, agora simultaneamente nos dois perfis, no meu e no da Rita. Gostei muito de falar com vocês, gostei muito das interações, né, foi um papo bem bacana, bem legal, gostei do assunto também, e vamos trazer mais. Se você tiver, que está assistindo agora ou depois essa live, esse papo de casal, quiser trazer temas para a gente conversar aqui nas próximas lives, fiquem à vontade, sugiram. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, bom domingo, boa semana e até essa live, além da gente postar no IGTV, a gente vai enviar para o YouTube também. Para o YouTube ela vai editada, né? Porque aí a gente corta algumas partezinhas e tal, fica um pouquinho menor. E aí até se quiser compartilhar com alguém, acho que fica mais fácil também. A de hoje teve muito pouca coisa para cortar, acho que é só isso mesmo. É isso aí. Foi bem bacana. É verdade, porque a primeira, só Jesus. Gente, que Deus abençoe, obrigado pela companhia, pelas interações, pelas curtidas. Um beijo, com Deus. Um restinho de domingo abençoado. Isso. Cheio da presença de Deus. E vamos viver o melhor de Deus. Vamos sim. 2021 pode ser o melhor ano da sua vida. Pode. Depende de quem? De quem? De quem? De quem? De você. De nós. Depende. Não, vou cantar a musiquinha não, porque senão vai fazer mexendo. Que Deus abençoe. Beijo grande, forte abraço e até a próxima.